cuidados e vou fazer a medida agora de perímetro de tórax. No caso do sexo masculino, a gente afasta os braços e a medida é feita exatamente sobre as referências de mamilo. Eu vou, na altura do mamilo, posicionar esticada a fita métrica atrás, essa é a altura, posiciono na face corpórea posterior, pode baixar os braços, Jefferson, pode rebaixar bem os braços, deixo posicionar bem a musculatura do indivíduo, posiciono a fita métrica na posição natural sobre os mamilos, na horizontal, posso dar uma verificada atrás, ver se está tudo ok, está tudo certinho na horizontal, fita métrica nem frouxa, nem muito apertada, e nesse ponto então eu faço a medida do perímetro do tórax do indivíduo. A fita métrica deve estar bem horizontalizada e a referência são os mamilos. No caso das mulheres, caso fosse medir mulheres, a referência é exatamente embaixo da prega axilar. Então eu faria a medida aqui, ó, afastaria, estico a fita métrica atrás, acho o ponto de colocação da fita métrica, coloco, solto os braços e aí eu faço o mesmo procedimento, exatamente o mesmo, só que agora a referência obviamente não será os mamilos, serão prega axilar. A prega da axila é o ponto onde eu vou colocar como referência para a medida do perímetro do tórax, no caso do sexo feminino. Agora nós vamos partir para a medida de cintura e medida de abdômen. A medida de cintura, de novo, vou pedir para a câmera pegar uma visão panorâmica como eu me posiciono. Eu vou ter que me posicionar de frente para o indivíduo, visualizar tórax, caixa torácica e ponto de região muscular de oblíquos. No menor ponto, no ponto do perímetro da cintura, onde eu identifico pelo menor ponto, onde há um afunilamento da região abdominal, é o ponto da medida do perímetro da cintura. Eu venho nesse ponto, estico a fita métrica atrás, posiciono a fita métrica na altura do perímetro da cintura, coloco no contorno corporal posterior, trago para frente sem posicionar demasiadamente, coloco e fixo com uma mão só e faço a medida do perímetro. Não estou pressionando de mais nem de menos, estou no ponto de maior afunilamento da cintura, ou seja, o ponto onde há a curvatura da cintura, e é o ponto de medida do perímetro da cintura. Agora nós vamos partir para o perímetro de medida abdominal. Esse se torna mais fácil porque a referência é a cicatriz umbilical. É exatamente sobre a cicatriz umbilical. Então eu vou me posicionar aqui, vou pedir para a câmera pegar uma panorâmica de novo para poder visualizar. Vou identificar a altura, que eu devo colocar a fita métrica em relação à cicatriz umbilical. Estico a fita métrica atrás, posiciono sobre o contorno corporal, posiciono à frente, posiciono e fixo e faço a leitura. Vocês podem notar que eu não estou fixando de mais nem de menos, está exatamente sobre o umbigo. Posso dar uma olhada atrás para verificar se está tudo ok, se não tem nenhum fonte de erro na medida do perímetro na parte posterior do corpo. Verifico na frente, faço a medida, tranquilamente foi feito. Caso exista algum erro, refaz a medida, não tem problema nenhum nesse sentido. Feito a medida do perímetro abdominal, eu vou passar para a medida do perímetro do quadril. Essa medida, eu vou colocar o Jefferson lateralmente, vou pedir para ele flexionar os cotovelos, isso, para liberar o ponto de medida. Esse ponto de medida, e essa medida é feita com os pés unidos, então o meu auxiliar aqui vai unir os pés, isso. Eu me posiciono de frente para a região glútea, e o ponto de maior desenho do glúteo é o ponto que eu vou usar como critério. Então, coloco a fita métrica do outro lado do indivíduo, estico mais uma vez ela, posiciono ela na altura de maior relevo da linha glútea, coloco a fita métrica no lado oposto ao que eu encontro no ponto de maior relevo da linha glútea, posiciono, fixo a fita métrica e mais uma vez vocês podem notar que eu estou usando só uma mão para fazer essa medida e a pressão não está nem excessiva e nem frouxa da fita métrica. Ponto de maior relevo da linha glútea, esse é o ponto de medida do perímetro do quadril. Cuidado, os pés unidos, isso aqui é um ponto importante no protocolo.